Mas a verdade é que é assim. Mas resumindo, vocês se conheciam de Eu conheci, eu criança? tinha 13 anos, ele tinha 14. Caramba. Conheci o Paulo, eu tinha 13. Eu tava na praia jogando vôlei. E a gente tinha uma turma muito grande na praia. E eu ficava num apartamento, né, que era beira-mar, assim, tipo, na Praia Grande, tá, galera? Vocês estão achando que eu sou milionária, não é nada disso. Era um apartamento que todo ano a minha família ia e ficava na beira da praia. E nessa beira da praia tinha uma barraca, que chamava Barraca do Pedrinho, e uma quadra de vôlei de praia ali. Sei. E eu, depois da manhã, eu surfava, gente. Depois É mesmo? eu fiz isso tudo nessa vida. Gente, Quase tudo. maravilhosa. Eu, à tarde, eu jogava vôlei. E eu tinha uma galera que ficava com a gente, que depois, no final do jogo, da partida de vôlei, a gente sentava e ficava tocando violão. E eu sentava, toco violão e tal, e ficava ali com a galera. Surfa, Gente, agora joga que eu vôlei, Foi joga assim, violão. foi assim que eu conquistei o músico. Não vem querendo É. difícil, porque é muito difícil. Você vai ter que aprender a Foi surfar, tocar muito violão. complexo. Peguei, primeiro eu dropei, depois eu fiz um ponto no. Aí eu peguei a viola e falei, amor, vem cá, deixa eu te contar. Chocada. Mentira, foi Garoto, eu vou pra Califórnia. E fiquei ali, ficava ali com a galera. Aqui, E gente, todo com dia era Tá bom. todo mundo que vinha. A mesma galera. Daí, de repente, eu vejo o Evandro, um amigo meu, vindo. E vejo um homem enorme vindo junto. Falei, Ele o pai já do era Evandro. grande? Ele era grande. Eu falo, o pai do Evandro veio. E eu tava de longe, jogando vôlei, né? E aí ele senta na barraca do Pedrinho e eu vejo que, tipo, tava todo mundo conversando, ele virou pra onde estava o jogo e ficou... Ele é míope, eu achei que era, tipo, apaixonado já. Mas ele também é míope. Falei... Mas ele me seguia, né? Eu falei, bom, ou ele me conhece e eu não tô identificando, é alguém que veio e me conhece e tal. E ele ficou me olhando muito. Quando eu me aproximei, fui me aproximando, eu falei, cara, é um menino. Porque embora ele tivesse tamanho, né, fosse Que cara de alto, menino. até hoje, né? É. Até hoje eu falei pra ele, amigo, vamos comer um pouco menos saudável, deixa eu envelhecer, deixa você envelhecer. Depois Fica a gente no sol junta. assim até Isso, fica... É. porque ele parece ainda um menino. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte não conheço esse rapaz, ele tá do lado do Evandro, ficou me olhando o tempo inteiro, vou dar um oi, né? Só puxar aqui um pouquinho. Cheguei lá e fiz, oi galera, tá, aquela coisa de praia tal, e fiz, oi, tudo bem? E fui beijar, eu de biquininho, ele ficou roxo e fez assim, satisfação. Ah, com a mão? Satisfação, assim, a 3 quilômetros. Nossa, que formal. Falei, 1912. É. Mandíbula nunca viveu isso. Quase que ele fez assim, né? 1912. Eu falei, satisfação também. Seu nome é? Aí ele falou, eu sou o Paulinho. E aí o Evandro falou, é meu amigo e tal, ele é da minha rua. E eu falava com ele, ele ficava roxo. Eu falava com ele, ele ficava roxo. Eu falei, gente, tadinho, eu vou sentar aqui do lado dele, porque eu não sou tímida, né? Eu sou reservada, mas eu não sou tímida. Com a minha galera, eu sou super extrovertida, super de conversar, faço amizade. Mandíbula é meu melhor amigo já. Né, Mandíbula? Antes de você chegar, eu e Mandíbula já tinha Já trocado tava ideia. trocando ideia. E aí, eu falei, vou sentar pertinho dele e para ele ficar à vontade aqui com a galera, né? Então eu conversava e ele não abria a boca, não falava com mais ninguém da roda. Então eu abria a boca e falava, não é? E ele, roxo, sim. Respondia rapidamente. Mas ele ficou ali a tarde inteira e eu tentando deixar ele à vontade. Passou. O Evandro falou, à noite a gente volta aí para fazer uma roda de viola. Eu falei, beleza. Voltou só o Evandro. E a minha turma, que era a turma da praia, todo mundo sentou, ficamos lá e tal. No dia seguinte, chego para ir para a praia, vejo ele de bicicleta. O Paulinho. Tá. Eu tava na praia. Com a minha galera, continuei. À tarde, eu tô no salão de festas, salão de jogos do prédio, com a minha turma toda. Tocou o interfone na minha casa, minha mãe atendeu e eu tinha um amigo de escola chamado Paulinho, do tamanho do Mandíbula. Paulinho, né? Minha mãe, e ele vivia na minha casa, ele ia estudar comigo sempre, tanto que recentemente, e assim, é meu amigo até hoje, recentemente eu postei uma caixinha de pergunta, ele falou, por que você não me passou a cola de física? Que ele bombou o terceiro colegial. Nossa, que ressentido! Ele ia estudar em casa, é muito meu amigo, minha mãe tinha como filho. Quando o porteiro falou, olha, o Paulinho tá aqui embaixo, ele veio procurar a Roberta, minha mãe desceu, encontrou o Paulinho. Ele, satisfação para minha mãe subiu no salão de jogos e falou, olha, satisfação. Minha mãe subiu e falou, filha, tem um Paulaço lá embaixo querendo falar com você. Todos os meus amigos foram para a janela do coisa. Eu falei, eu não desço, avisa que eu não vou. Satisfação para ele também, mas não desço. Não saio daqui hoje, amiga. Não tem como, né, mãe? Não, filha, você vai descer e tal. Desci, enfim. Ali a gente foi andar na praia, porque eu falei, você quer fazer alguma coisa? Você quer subir? Ele não queria subir, ele não queria descer, ele não queria olhar para a cara da minha mãe. Morrendo de vergonha, eu falei, você quer andar na praia? Ele falou, quero. Paulinho é branco, como? Esse aqui, ó, esse é o Paulinho.
Eu, nessa altura do campeonato, jogando vôlei, surfando, você Bronzeado, imagina? É, Fomos andar na praia, andamos até aquele Mongaguá. contraste. Voltamos, porque quando eu vi que tava muito vermelho, eu falei, você não quer voltar? E você percebe que eu falo, né? Então eu fui falando da minha vida e eu acho que é uma tática dele. Eu já sei que é uma tática. Ele fica quieto e faz um sorrisinho assim, dá uma piscadinha com ele só. Você fala, vou contar minha vida aqui. Ele não fala nada, tá muito silêncio entre nós. Ele vai saber tudo sobre mim hoje. É. E foi assim que fui, foi assim que voltei, né? 2 horas caminhando e tal. Aí ele falou, olha, foi uma satisfação. Mentira. Agora sou eu. Sou eu zoando ele que ficou abrindo minha história aqui, né? E aí ele falou, foi muito legal e tal. Eu venho à noite, então, porque ele não tinha vindo. Eu venho à noite com o Evandro. Falei, tudo bem. E assim a gente passou a se ver todo dia e conversar todo dia. Mas ele era extremamente tímido e eu tinha uma baita de uma galera. Mas sempre que ele tava, eu tentava dar mais atenção pra ele, porque eu ficava incomodada dele estar com vergonha. Sem turmar, né? E a gente foi ficando muito amigo. E todo final de ano e todo mês de julho a gente se via. Ele era de Marília, eu era de São Paulo e a gente se via na praia. Ele chegava e ia me ver. E durante o tempo que a gente ficava separado, não existia WhatsApp, a gente escrevia carta. Então eu tenho mais de 118 cartas dele. Que tempo. Você chegou a escrever carta, Mari? Não, né? Nem pegou Olha para o colágeno dela, Vilela. Não pegou essa fase. Pra que fazer isso com a gente? É. Não tem carta. Você não... também nunca escreveu carta? Você sabe escrever? Sabe escrever a mão? É a mão. A gente escreve com caneta. É esse processo que eu tô me referindo. Mas esses dias eu fui escrever alguma coisa, parecia que eu não sabia escrever meu porque a nome. gente perdeu... a caligrafia tá mudando, né? Nossa. A caligrafia tá mudando. E ficava aí, trocando carta e tal. Então a gente foi... E quando ele escreve muito. Aí não tem Aí eu falei, aqui eu vou timidez, conhecer nada. Ele se prepara, ele tá protegido ali e ele escreve, tanto que você vê no Instagram, ele escreve textos que eu falo, agora já deu, né? 6 parágrafos no Insta. Espera virar uma série no Netflix, eu vejo, exato, né? no feed. Mas ele escreve muito bem. E era muito incrível, porque o Paulo era um adolescente que, assim, eu conversando com ele, falava, então, minha amiga Mona disse, ele falava Platão. Uma vez, eu falei, não é possível. Como assim? Este menino de 14 anos, que malha o dia inteiro, não lê Platão. Não tem tempo. E ele era essa pessoa, muito, muito, muito Entre inteligente. um crucifixo e outro. Meu, ele era muito. E eu fui me apaixonando pela inteligência do Paulo. Obviamente, ele era lindo, eu não sou idiota, obviamente que eu também reparei isso, né, gente? Mas não foi um negócio, porque ele nunca deu nenhum sinal. Nunca. Então, Você achava nada, que era amizade só? Amigo. Cara. Não, eu comecei a namorar, meu primeiro namorado, eu Ele não contava falava, pra tô ele, apaixonado. a gente se ligava uma vez por semana só, porque o interurbano era muito caro. É, e eu naquela contava, época, essa semana aconteceu isso, fulano me pediu em namoro, e ele... Que legal. Eu, tipo, ligava e falava, eu vou sair, que roupa eu ponho? Qual o nome dele? Era Ele fazendo um nesse grau. bonequinho de Não, voodoo e aqui. Olha, ainda bem que não foi feita essa pergunta, que ele não entrou nesse detalhe, porque uma vez a gente estava gravando um Snapchat, na época do Snapchat, Sei. de perguntas. E a pessoa perguntou, vamos ver se você conhece a Roberta, liste 10 perguntas, liste 10 perguntas. E perguntaram assim pra ele, qual era o nome do primeiro cachorro da Roberta? Ele lançou o nome do meu primeiro namorado. No podcast, ali, no Snapchat. Você tá brincando? Por Deus. Eu falei, o que é isso? É seu cachorro, foi seu cachorro, seu primeiro cachorro. De ódio. Ele nem tinha tentado namorar comigo, pra você ter uma ideia do Ele nível. guardou isso pra ele, olha Do só. pastel da feira. Caramba. Né? Aí mas eu não sabia, eu era amiga de verdade dele. Passou e tal, eu tinha Mal sabendo que ele tava segurando. Mas assim, era um homem que eu admirava, né? Era um menino extremamente incrível, decente, do bem, inteligentérrimo, eu admirava demais, lindíssimo. Mas, na minha cabeça, ele tinha lá as namoradinhas dele e a gente era muito amigo. Só que a gente já construiu uma amizade de verdade. Como ele nunca tinha coragem de falar nada ou demonstrar nada, porque ele morria de vergonha, acho que só de pensar ele morria de vergonha. E eu também, né? Era muito na minha, a gente construiu uma amizade muito sincera. Dentro da minha cabeça, né? Até o dia que ele me escreveu uma carta, a gente foi ele contou a história aqui, né? A gente foi no cinema juntos, ele veio para São Paulo. Eu não sabia que ele sofria tudo isso, a gente veio contando as pontes. Ele sofre muito, né? E eu sou muito prática, imagina, eu teria falado, cara, a gente se encontra lá. Te vejo 11h30, sei lá. Só que ele é muito romântico, né? E eu acho isso lindo nele, mas ele não precisava ter feito tudo isso, né? E aí a gente foi no cinema e tal. Quando foi no cinema, eu falei, não, peraí, o cara me trouxe flores vermelhas. Fomos no cinema, ele pegou minha mãozinha e chorou no Titanic. Chorou e me olhou. Olha só! Chorou, Vilela, chorou, me olhou e tal. Deu aquela... Aí eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. A hora que a gente foi subir a escada rolante, me abraçou. Falei, ou tá muito envolvido com o Titanic, ainda tá ou lembrando... é comigo o negócio.
Aí eu falei, bom, quando ele me deixou em casa, que eu fui dar tchau já fechando o olhinho, eu fiz bico, veio na bochecha, eu falei, não é, Sério? não é. Falei, não, ele é assim. É, Como ele era satisfação, eu falei, deve ser na cabeça dele trazer flores, deve ser padrão. é. Vou buscar muito uma mulher educado. para ir no cinema, levo flores. É. Né? E falei, não é e tal. Enfim, antes disso a gente tinha se encontrado na festa de uma amiga. Não, logo depois disso. A gente tinha se encontrado, não lembro mais. Ele vai lembrar com data, hora, número, Com grau. certeza. Mas a gente tinha se encontrado na festa de uma grande amiga minha. E ela tinha ligado para convidar ele. Eu tava na casa dela, na extensão do telefone. E ela falou: Ah, Paulinho, vai ser minha festa de 18 e tal. Eu tinha 17. E eu queria muito que você viesse. Tô sabendo que você vai estar em São Paulo, que você vai vir olhar os cursinhos, que ele ia ver cursinho, porque ele queria prestar medicina, ia prestar aqui em São Paulo e tal. Aí ele falou: Ah, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. E aí ele falou: Ah, vou aproveitar que você me ligou. Ela era minha melhor amiga, né? E vou perguntar uma coisa pra você. Eu tô muito apaixonado por uma menina, mas ela tá namorando. E eu não sei como falar. Eu na extensão, eu falei: Cara, ele é apaixonado por você. Eu achei que ele era apaixonado por ela. Conversa comigo todo dia, nunca me falou isso? É. Falei: É por ela. Aí eu fiz: Manda ele falar. Mulher! Lembra aquela coisa de extensão? Eu ia falar: Pauli. Quando ele falou isso, eu não vou me pronunciar aqui dizendo que eu tô aqui nesse telefone de jeito nenhum. Fiquei quietíssima. É. E aí ele falou, olha, ela falou, eu falei, a minha Siri. Aí eu falei, falei, pergunta se ele tem, porque eu falei, se é a Mona não tá namorando. Eu falei, pergunta se ele tem certeza. Aí ela falou, mas às vezes não tá namorando. Você perguntou pra ela e isso foi. E ele, não, ela tá namorando, é certeza. É certeza. Ela falou, mas você tem que se declarar. Se declare pra ela. Ela achando que era pra ela, né? E eu também, o que... Aí ele falou assim, não, Mona, a pessoa por quem eu tô apaixonada é muito decente. Se eu fizer isso, eu nunca mais vou ter uma chance com ela. Caramba. Aí eu fiquei meio assim. Ela falou, mas então você tem certeza que ela tá namorando? Ele falou, tem, ela me conta tudo. Aí me desceu um nó aqui, ó. Aí você falou, sou eu eu. comecei a desligar o telefone ligeiramente, porque eu Ai. falei, não pode ouvir que eu tô aqui. É como se ele tivesse me visto, né? Obviamente que ele não tinha me visto. Eu falei, eu preciso desligar isso aqui. Quando eu fui nessa festa, e ele super sem graça, com todo mundo que ele não conhecia, ele só conhecia eu, a Mona e só, na festa. Que começa a tocar uma música romântica, romântica. Começou a tocar Puff Daddy, Every Breath You Take. Não Sim. é uma música romântica, tava tocando num ritmo rápido, ele pegou minha mão e fez, vamos dançar. Falei, vamos, ele pôs valsa. Me segurou aqui, ó. Falei, tá tudo bem, ele é do interior. Encostei do colo e falei, é isso, deve ser assim que dança lá, em Marília, vamos junto. Só que a hora que eu encostei, ele tava com o coração aceleradaço, a mão gelada. Eu falei, cara, sou eu a menina do telefone. E ele não vai falar, porque ele é tímido pra caramba, fala comigo todo dia, se não falou até hoje, não vai falar nunca mais, vamos morrer sem saber. Essa história vai ficar assim, né? Mas falei, vou curtir aqui com meu amigo. E fiquei numa situação, falei, pô, ele é meu melhor amigo. Era meu Mona, homem. Ele era meu melhor amigo, homem, né? Falei, agora não tenho mais como contar as coisas pra ele. Só que antes de ir embora, ele falou, cadê seu namorado? Eu falei, não tô mais namorando, eu desmanchei faz tempo. Aí ele falou, ah, é? Eu falei, é. E foi aí que ele me convidou pra ir no cinema. Então tem aí. Ah, tá. Aí veio com flor, falei, agora, não era. Falei, não é. Fiquei super confusa. Ele me manda um bip, eu trabalhava de modelo e tinha bip na agência. Você não sabe o que é isso, você tem colágeno. Mas era nem um bip. sabe, né? Era um bip, tocava um bip com a mensagem do teste que você tinha que ir. Tocou o bip, tenho 2 passagens pra Marília, leva saudades na mala. Falei, eu com isso, né? Se ele tá no meio da rodoviária e eu tô em casa, não existe celular. Não sei o número do orelhão desse local. O que eu vou fazer na rodoviária com 16 anos de idade? Caramba. Falei, bom. Falei, cara, eu tô ficando irritada. E aí a praticidade veio. Falei, ele teve 300 oportunidades. Ele é meu amigo, a gente fala sobre tudo. Só que ele tinha me mandado uma carta que não chegou. E aí, de repente, chegou essa carta. 2 dias depois, essa carta, eram 3 páginas de Ah, carta. ele contou isso. E aí, na carta, ele falava que ele me amava, que ele me amou desde o dia que ele me conheceu, e que esse amor só cresceu, e que ele tinha certeza que ele ia me amar pro resto da vida dele. E que ele gostaria muito de viver uma vida comigo, mas que ele jamais ia falar sobre esse sentimento, e até então ele não tinha falado, porque ele tinha um medo muito grande dele destruir tudo que a gente tinha construído, que ele nunca tinha construído com ninguém. E pior ainda, o medo era de ouvir que eu não sentia a mesma coisa. Então, se eu recebesse a carta e não sentisse nada por ele, era para eu fingir que eu não recebia a carta. Que é o que Então, pareceu que eu não aconteceu. recebia a carta, você entendeu? Quando eu recebi a carta, ele estava em Marília. Ele entendeu que... Quando eu recebi a carta, ele estava em Marília, eu falei, chega,
Isso não vai ficar assim. Liguei pra casa dele, falei com a mãe dele, falei com a minha mãe, falei, é o seguinte, eu trabalho, pago minhas contas, eu já me sustentava nessa época. Eu falei, eu vou comprar uma passagem de ônibus, eu vou lá pra Marília responder essa carta pessoalmente, porque não é justo ele me ver ficar mudo e vermelho. E quando ele tá longe, ele me escreve uma carta dizendo, vamos casar. Você é o amor da minha vida pra É todos. satisfação. Eu falei, não é justo isso. Por que ele não falou isso no Titanic? Beijinho. Eu deixei tudo pronto. Não precisava nem falar. Ele espera um mês pra me contar. Aí falei, eu vou. Peguei um ônibus sem celular, menor de idade, 6 horas de viagem, pra ficar na casa da mãe dele, que eu não conhecia, porque ele ia com o pai pra praia. A mãe e o pai dele são separados, ele ia com o pai pra praia. Falei com a mãe dele, minha mãe falou com a mãe dele, pediu autorização. Falei, cara, não dá pra ficar nessa, né? Se esse cara me ama desse jeito, eu preciso pelo menos descobrir se eu também. Pelo menos entender, ouvir ele falar isso. Ou ele tá me brincando comigo. E eu amava ele como meu grande amigo, né? Só que eu tinha adormecido qualquer outra possibilidade. Até o dia do Every Breath You Take dançando de valsa. Depois, falei, bom, confusa, vou lá, vou saber qual é pessoalmente. 6 horas de ônibus, a hora que chegou na rodoviária, que eu desci aquela coisa linda daquele homem, que ele é lindo, né, gente? Tava parado ali no carro, encostadinho assim, ó, todo com uma carinha de choro. Ah, eu desci, joguei minha mala no chão, fui e dei um beijo na boca dele. Meu amigo, eu não sei se o que eu sinto por você é aquele Ele veio amor. já com a Eu não mãozinha. sei escrever satisfação, se ele me der satisfação naquele momento. Já Eu pensou? falei, olha, eu não sei se o que eu sinto por você é aquilo que você escreveu. Eu nunca tinha ouvido falar de um amor igual o que você escreveu. Mas eu vim aqui falar pra você que eu amo você. E que eu vim descobrir se o que eu sinto por você é igual ao que você sente por mim. Mas a gente não descobre isso por carta. É. Eu vim aqui descobrir pessoalmente. E aí fiquei na casa dele por 5 dias. Eu fiquei na casa dele e a gente começou a namorar. Na época, ele me pediu em namoro nessa época. Só que o Paulo, ele era muito romântico, ainda é, mas ele também era muito sem juízo, ainda é. Né? O Paulinho, ele não mede consequências. Então, na cabeça dele, ele podia me pedir em casamento. A gente ia casar, eu ia viver na casa da mãe dele por 10 anos enquanto ele fazia medicina. O pai dele ia sustentar tudo nós. Ia dar tudo certo. E Na era isso que ele cabeça dele, queria, entendeu? E eu falei pra ele, falei, olha, eu aceito esse pedido de casamento, mas a gente não pode casar hoje. É. Eu tenho o anel até hoje. Falei, foi um anel eu falei, mas a gente não pode casar hoje.